Eu nunca fui de acreditar em coisas sobrenaturais. Sempre achei que tudo tinha explicação. Até a noite em que meu celular vibrou em cima da mesa e apareceu uma notificação do WhatsApp, mensagem de Rafael. Eu congelei, porque Rafael era meu melhor amigo, e ele tinha morrido fazia 6 meses, num acidente de carro. Eu fiquei encarando aquela tela como se fosse um erro do mundo. Mas quando abri a conversa, lá estava a foto dele, o nome salvo, e uma mensagem recém-enviada às 2h17, tá acordado. Meu coração disparou. Eu tentei me convencer de que era algum golpe, alguém usando o número dele. Mas o detalhe que me destruiu foi que o horário da mensagem era exatamente o mesmo do relógio da sala. Era como se ele estivesse vivo, e digitando naquele exato segundo. Eu não respondi. Fechei o aplicativo, larguei o celular e fui até a cozinha beber água, tentando me acalmar. Só que o aparelho vibrou de novo. Outra mensagem: por que você tá me ignorando? Era o jeito do Rafael. A forma de falar. Eu abri o chat tremendo e vi a frase que fez meu sangue gelar. Rafael está digitando. Segundos depois veio outra mensagem. Eu sei que você tá aí. Eu digitei com medo. Quem é? A resposta veio rápida. Para com isso. Sou eu. E então ele mandou um áudio. Quando eu apertei para ouvir, primeiro veio um chiado, depois uma respiração fraca, e por fim a voz dele, baixa e distante, dizendo: eu tô preso, você me deixou aqui. Meu corpo inteiro tremeu. Eu tentei pausar o áudio, mas parecia que ele continuava mesmo assim, como se o som estivesse dentro do meu ouvido. Então chegou outra mensagem: você lembra da Estrada Velha? Eu senti um aperto no peito. Aquilo não era algo que qualquer pessoa saberia. Só eu e ele tínhamos passado por aquela estrada de terra anos atrás, numa noite escura, para cortar caminho. Eu respondi: o que você quer? E ele mandou: eu tô aqui. Logo depois, enviou uma localização. Quando eu abri, meu estômago afundou. O ponto no mapa mostrava exatamente a Estrada Velha, no meio do mato, longe de tudo. A próxima mensagem veio como um soco: eu tô embaixo. Eu comecei a andar pela sala sem rumo, tentando pensar no que fazer. Foi aí que ele mandou: vai lá, me tira daqui. Eu tremi inteiro, porque aquilo não fazia sentido. Rafael tinha sido enterrado, eu tinha visto o caixão, eu tinha chorado no enterro. Então como ele poderia estar embaixo naquela estrada? Eu digitei: isso é mentira. A resposta veio fria: você fugiu. Meu coração falhou uma batida. Eu senti uma memória tentando emergir, como se minha mente tivesse escondido algo por meses. E então ele mandou um vídeo. Um vídeo curto. Eu cliquei. A tela mostrou escuridão, um espaço apertado, barulho de batidas. E então o rosto do Rafael apareceu, pálido e desesperado, gritando: eu tô aqui. Quando o vídeo terminou, eu comecei a chorar sem perceber. Porque naquele instante eu lembrei. Eu lembrei da festa, da bebida, da briga no carro. Eu lembrei de dirigir rápido demais. Eu lembrei do acidente na Estrada Velha. Eu lembrei do Rafael gemendo, vivo, preso nas ferragens. E eu lembrei do pior detalhe. Eu saí do carro e ouvi ele me chamando, pedindo ajuda. Mas eu não ajudei. Eu fugi. Eu fui embora com medo de ser preso. Eu deixei ele lá, sozinho, no escuro. Eu sentei no sofá tremendo, segurando o celular como se ele estivesse queimando. E a mensagem chegou: agora você lembrou. Eu respondi chorando: me perdoa. A resposta demorou alguns segundos. Quando chegou, eu senti o peito apertar. Eu perdoei. Por um segundo eu senti alívio. Só que logo veio outra mensagem, e essa apagou qualquer esperança. Mas eles não. Eu tentei perguntar quem eram eles, mas antes disso apareceu uma chamada de vídeo do Rafael. A tela ficou preta, mas eu ouvi uma respiração pesada e um som de terra sendo arrastada. Então uma voz que não era dele sussurrou: você deixou ele morrer.
A ligação caiu. No mesmo instante, as luzes do apartamento piscaram. E eu ouvi passos no corredor. Passos arrastados, lentos, vindo na direção da minha porta. Meu celular vibrou mais uma vez no chão. A última mensagem apareceu: abre. E logo depois, 3 batidas fracas ecoaram do outro lado. Toque, toque, toque. E a voz do Rafael, baixa, como se estivesse sorrindo, disse: eu voltei, irmão. A morte da minha mãe foi a coisa mais pesada que eu já vivi. Não foi rápida, nem tranquila. Ela passou meses doente, enfraquecendo aos poucos, até que um dia simplesmente parou de respirar. Eu lembro do hospital, do cheiro de álcool, da mão dela fria na minha, e da sensação horrível de que eu nunca mais ouviria a voz dela. Depois do enterro, eu fiquei semanas sem conseguir entrar no WhatsApp. Tudo me lembrava a ela. A foto dela sorrindo, as mensagens de bom dia, os áudios longos reclamando da vida. Eu não tinha coragem nem de apagar o contato. Só que numa noite de domingo, já quase meia-noite, eu estava deitado tentando dormir quando o celular vibrou no travesseiro. Quando eu peguei, meu sangue gelou. A notificação dizia: mãe, você tá acordado. Eu sentei na cama na hora, sentindo o coração disparar. O contato era o mesmo. O nome salvo era o mesmo. A foto era dela. E a mensagem tinha sido enviada naquele exato minuto. Minha respiração ficou curta. Eu pensei que alguém tinha clonado o número, que era algum golpe. Só que antes de eu fazer qualquer coisa, outra mensagem chegou: filho, eu preciso falar com você. Eu fiquei olhando para a tela sem conseguir mexer os dedos. Meu corpo inteiro tremia, como se eu estivesse com febre. Eu fechei o aplicativo, abri de novo, e a mensagem continuava ali. Não sumia. Não era bug. Eu pensei em ligar para o meu irmão, mas alguma coisa dentro de mim queria acreditar. Nem que fosse só por um segundo. Eu digitei: quem é? A resposta veio rápido: sou eu, sua mãe. Na hora meus olhos encheram de lágrimas. Eu respondi: isso não é possível, você morreu. O digitando apareceu por alguns segundos, e quando ela respondeu, foi a frase que me fez sentir um frio na espinha: eu sei, mas eu ainda tô aqui. Eu engoli seco. Meu peito apertou como se eu tivesse levado um soco. Eu tentei ser racional, então perguntei: se é você, me diz uma coisa que só nós dois sabemos. Ela respondeu sem hesitar: a mancha na sua perna esquerda. Aquela que você esconde desde criança. Eu senti o corpo inteiro gelar. Eu nunca contei aquilo para ninguém. Só ela sabia. Minha mão começou a suar tanto que o celular quase escorregou. E então veio mais uma mensagem: filho, eu tô com medo. Quando eu li aquilo, meu estômago embrulhou. Minha mãe nunca dizia que tinha medo. Ela sempre foi forte, sempre encarou tudo de frente. Eu respondi rápido: medo de quê? Ela demorou alguns segundos, e então mandou: tá escuro. Eu não consigo me mexer. Meu coração disparou de novo. Eu tentei não pensar no que aquilo significava. Eu pensei em hospital, em remédio, em delírio, mas não fazia sentido. Minha mãe estava enterrada. Eu respondi: onde você tá? A resposta veio curta, direta, como se ela estivesse sem forças: embaixo. Eu senti uma náusea subir. Meus olhos se encheram de lágrimas e eu comecei a respirar rápido. Eu digitei: mãe, para com isso, isso não tem graça. Mas ela respondeu com algo que me fez perder a estabilidade: eu consigo ouvir vocês. Meu corpo travou. Eu estava sozinho em casa, mas do lado de fora, a rua era movimentada. Eu ouvi um carro passando, e naquele instante, outra mensagem chegou: um carro vermelho passou agora. Eu olhei pela janela. Era a verdade. Um carro vermelho tinha acabado de passar. Minha garganta fechou. Eu comecei a sentir que alguém estava me observando de algum lugar que eu não conseguia ver. Eu levantei da cama e comecei a andar pelo quarto em pânico. Minha mente repetia: isso é impossível.
Eu digitei: isso é mentira, você não pode estar vendo. A resposta veio com um tom diferente, como se ela estivesse ficando mais desesperada. Eu vejo sim. Eu tô ouvindo sua respiração. Eu parei na hora. Segurei o ar sem perceber. E então veio outra mensagem, a pior de todas. Você deixou a tampa fechar. Eu senti minhas pernas falharem. Aquilo parecia uma acusação. Uma culpa. Eu respondi chorando: eu não podia fazer nada, mãe. Ela mandou um áudio. Um áudio de apenas 5 segundos. Eu apertei para ouvir. No começo, silêncio. Depois um som abafado, como terra caindo. E no fundo, bem fraco, eu ouvi a voz dela sussurrando: me tira daqui. Meu corpo inteiro ficou gelado. Eu larguei o celular na cama e coloquei as mãos na cabeça, tentando não enlouquecer. Só que o celular vibrou de novo. E quando eu olhei, a mensagem que apareceu foi a mais assustadora de todas: eu não tô sozinha. Eu comecei a chorar de verdade. Eu não sabia se era medo, desespero ou culpa. Eu peguei o celular tremendo e digitei: como assim não tá sozinha? Ela demorou para responder. Quando respondeu, parecia que a mensagem tinha sido escrita com dificuldade. Tem gente aqui. Tem vozes. Eu senti um frio na nuca, como se alguém estivesse atrás de mim. Eu olhei pro quarto e não tinha ninguém. Mesmo assim, eu sentia uma presença pesada. Outra mensagem chegou: eles ficam andando. Eles não dormem. Eu tremia tanto que eu mal conseguia segurar o celular. Eu escrevi: você tá no cemitério? Ela respondeu: sim. Logo depois, enviou uma localização. Eu cliquei sem pensar. O mapa abriu e meu sangue congelou. O ponto marcado era exatamente o cemitério municipal da minha cidade. Só que não era só isso. A localização estava ativa, se movendo lentamente, como se alguém estivesse andando dentro do cemitério. Eu senti o peito apertar, porque aquilo significava que alguém estava com o celular dela, ou que algo estava caminhando lá. A mensagem final daquela sequência veio com um peso absurdo: filho, eles estão vindo. Eu larguei o celular e fiquei encarando a parede, tentando raciocinar. Foi quando meu próprio WhatsApp vibrou de novo. Só que dessa vez não era mensagem. Era uma chamada de vídeo. Chamando mãe. Eu senti vontade de vomitar. Eu não queria atender, mas o dedo apertou sozinho. A tela abriu e ficou preta por alguns segundos. Eu só ouvia um som abafado, como se o microfone estivesse coberto por terra. Depois veio uma respiração, pesada, perto demais. E então eu vi. A câmera ligou por um instante e mostrou uma imagem tremida. Era um lugar escuro, estreito, com madeira em volta. Parecia o interior de um caixão. Eu vi a mão da minha mãe arranhando a tampa por dentro, as unhas quebradas, sujas de sangue. Ela chorava baixo, sem forças. Mas então a imagem mudou rápido, como se o celular tivesse sido puxado por outra pessoa. E a tela mostrou um rosto que não era humano. Um rosto pálido demais, olhos fundos, um sorriso aberto como se a pele estivesse rasgada. A criatura olhou direto para a câmera e falou com a voz da minha mãe, só que distorcida: você respondeu, agora eu tenho seu número. A ligação caiu. Na mesma hora, meu celular apagou e ligou sozinho. Quando voltou, todas as conversas tinham sumido, menos uma. A conversa com minha mãe. E nela só tinha uma última mensagem, enviada 0h em ponto: boa noite, filho, amanhã eu te busco. Meu irmão mais velho, o Diego, morreu afogado num rio que corta a nossa cidade. Até hoje eu lembro do dia como se fosse uma fotografia que não para de aparecer na minha cabeça. Ele tinha ido pescar com 2 amigos, entrou na água para soltar a linha presa em uma pedra e simplesmente desapareceu. Quando encontraram o corpo, já era tarde demais. Minha mãe quase enlouqueceu. Meu pai ficou em silêncio por semanas. E eu fiquei com um vazio que parecia não ter fundo. Depois do enterro, eu não consegui apagar o número dele do meu WhatsApp.
Era como se apagar fosse admitir de vez que ele não voltaria. Eu ainda entrava no chat dele para ver fotos antigas, áudios, brincadeiras, qualquer coisa que me fizesse sentir que ele ainda existia. Só que numa madrugada, quase 3 da manhã, eu acordei com o celular vibrando do lado da cama. Eu peguei no escuro, achando que era notificação de aplicativo, mas quando a tela acendeu, eu senti meu coração parar. O nome que apareceu foi Diego, e a mensagem dizia: "Eu achei você." Na hora eu sentei na cama, completamente gelado. Eu olhei de novo, achando que era algum contato parecido, mas não. Era o número dele, a foto dele, o mesmo sorriso. E a mensagem tinha sido enviada naquele exato minuto, como se ele estivesse vivo e só estivesse me procurando. Eu fiquei encarando o celular por um tempo, esperando que aquilo desaparecesse. Minha mente tentou achar explicações. Alguém pegou o chip dele, alguém clonou, algum golpe. Só que eu sabia que o número estava desativado. Eu tinha ligado meses atrás e dizia que não existia. Mesmo assim, a mensagem estava ali. Eu abri o chat tremendo e vi algo ainda pior. A conversa antiga continuava normal, como se ele nunca tivesse morrido. E logo abaixo, apareceu o aviso: "Diego está digitando." Meu estômago embrulhou. Eu não tinha nem respondido e ele já estava escrevendo mais. Então veio outra mensagem: "Você demorou para me notar." Eu sentia a garganta travar. A mão suava tanto que o celular escorregava. Eu respondi com medo: "Quem é?" Eu juro que eu quase apaguei na hora, mas foi tarde. A resposta veio rápido: "Sou eu, mano. Para de brincar." O jeito de falar era exatamente o dele. A mesma forma de chamar mano, a mesma ironia. Eu comecei a chorar sem perceber e digitei: "Diego, você morreu." O digitando ficou por alguns segundos, e então veio a frase que fez minha alma gelar: "Eu não fui embora. Eu só afundei." Eu senti um choque no corpo inteiro. Aquela frase parecia ter sido escrita com raiva e dor ao mesmo tempo. Eu engoli seco e perguntei: "Onde você tá?" Ele respondeu: "No mesmo lugar, no fundo." Meu peito apertou. Eu tentei não pensar na imagem dele preso embaixo da água, mas minha mente criou a cena sozinha. Então ele mandou um áudio curto. Quando eu apertei para ouvir, veio um som de água, como se alguém estivesse mergulhado. Era um barulho abafado, com bolhas estourando, e no fundo eu ouvi a voz dele, fraca, como se estivesse falando sem ar: "Aqui embaixo, não tem silêncio." Eu pausei na hora, sentindo o estômago revirar. Antes que eu pudesse responder, chegou outra mensagem: "Eu tô vendo coisas." Eu fiquei paralisado. Eu digitei: "Que coisas?" Ele demorou um pouco e respondeu: "Gente andando no fundo. Gente que não devia andar." Minha pele arrepiou. O quarto parecia mais frio, como se a temperatura tivesse caído de repente. Então ele escreveu uma frase que fez meu sangue virar gelo: "Eles sabem onde você mora." Meu corpo inteiro entrou em pânico. Eu levantei da cama e acendi a luz do quarto, como se isso pudesse afastar alguma coisa. Eu respondi: "Para com isso, Diego." Ele mandou na hora: "Eu não tô brincando. Você tá ouvindo?" Eu parei e prestei atenção. No começo eu não ouvi nada. Só o som da geladeira na cozinha e o ventilador girando. Mas então, bem de leve, eu ouvi um barulho que não fazia sentido. Era como um gotejar, só que dentro do meu quarto. Ploc, ploc, ploc. Eu olhei em volta, e não tinha água em lugar nenhum. O barulho vinha do guarda-roupa. Eu fiquei parado, sentindo meu coração bater tão forte que parecia que ia estourar. O celular vibrou de novo. "Eles estão perto." Eu escrevi: "Perto de onde?" A resposta veio com uma calma assustadora: "De você." O digitando apareceu de novo e ele mandou outra mensagem: "Abre o guarda-roupa." Eu comecei a tremer. Eu não queria ir até lá, mas meu corpo foi sozinho, como se eu estivesse hipnotizado. Eu segurei a maçaneta e senti um frio nela, como se estivesse molhada. Eu abri devagar. E lá dentro,
Tinha água pingando do teto do guarda-roupa, escorrendo pelas roupas, formando uma poça no chão. Só que não era água limpa. Era escura, com cheiro de rio podre. Eu recuei em choque, sentindo o estômago embrulhar. A poça começou a crescer sozinha, como se algo estivesse derramando litros de água invisível ali dentro. Eu olhei para o celular e vi a mensagem: "Eu tô chegando." Eu gritei: "Não!" e joguei o celular na cama. Mas ele vibrou de novo, como se estivesse vivo. Outra mensagem apareceu: "Você lembra do que eu te disse antes de morrer?" Eu não queria responder. Eu nem lembrava direito. Então ele escreveu: "Eu disse para você não entrar naquele rio." Minha garganta travou. Porque era verdade. Antes dele ir pescar naquele dia, ele tinha me chamado e falado que o rio estava estranho, que a água estava pesada, que ele sentia algo ruim. Eu ri dele na época. Eu achei exagero. E agora aquela lembrança voltou como uma faca. Eu peguei o celular tremendo e escrevi: "O que tem lá?" A resposta demorou, e quando veio, parecia que tinha sido escrita por alguém diferente: "Tem fome." Na mesma hora, as luzes do quarto piscaram. O barulho de goteira ficou mais forte. E então eu senti um cheiro de lama e peixe podre invadir o ambiente, como se o rio estivesse dentro da minha casa. Eu comecei a recuar, sem saber o que fazer. Foi quando o celular tocou. Não era mensagem. Era chamada de vídeo. Diego chamando. Eu congelei. Meu corpo não queria atender, mas eu atendi. A tela ficou preta por alguns segundos e o som veio primeiro. Água se mexendo, como se algo estivesse nadando perto do microfone. Então a imagem apareceu. Eu vi o Diego. Ou pelo menos algo que parecia ele. Ele estava embaixo da água, com os olhos abertos, sem piscar, o rosto inchado, a pele pálida. A boca dele estava aberta como se estivesse tentando respirar, mas só saíam bolhas. Atrás dele, no fundo escuro do rio, tinham sombras se movendo, como pessoas andando devagar, de cabeça baixa. E então uma delas se aproximou da câmera. Eu vi um braço longo demais, ossudo, agarrar o ombro do Diego e puxar ele para trás. Ele tentou lutar, mas parecia fraco. A câmera tremeu e a imagem ficou distorcida. Então eu ouvi uma voz no alto-falante do celular, só que não era a voz dele. Era uma voz grossa, molhada, como se falasse com a garganta cheia de água. Ela disse: "Ele falou seu nome." A ligação caiu. No mesmo instante, o guarda-roupa bateu sozinho com força. Eu virei correndo e vi a porta fechada. Mas por baixo dela, água escura começou a escorrer, invadindo o chão do quarto. E o meu WhatsApp vibrou mais uma vez. A última mensagem apareceu, enviada do número do meu irmão: "Agora é sua vez de descer." O meu pai morreu do jeito mais comum possível, infarto fulminante, dentro de casa, no sofá, assistindo televisão. Foi rápido, disseram. Ele não sofreu, repetiam, como se isso fosse consolo. Só que para mim não foi simples assim, porque a última coisa que eu fiz antes dele morrer foi discutir. Uma discussão idiota, dessas que começam por nada e viram uma guerra por orgulho. Eu lembro dele apontando o dedo para mim, dizendo que eu era ingrato, e eu lembro da minha resposta atravessada, falando coisas que eu nunca devia ter dito. Depois disso eu saí batendo a porta, fui dormir na casa de um amigo e no dia seguinte recebi a ligação. Meu pai tinha morrido durante a madrugada. O enterro foi estranho, porque eu me sentia um criminoso. Eu não chorava direito, não conseguia respirar direito, parecia que eu estava carregando um peso que ninguém via. O tempo passou, mas a culpa não passou. Até que, 3 meses depois, numa noite silenciosa, meu celular vibrou em cima da mesa. Eu peguei distraído, achando que era grupo de trabalho. Mas quando a tela acendeu, meu corpo inteiro congelou. A notificação dizia: "Pai, eu perdoo você." Na hora, eu senti como se o chão tivesse sumido. O contato era o número antigo dele, o mesmo que estava salvo desde sempre. A foto era a dele. E aquela mensagem parecia impossível, mas estava ali, real, brilhando na minha mão.
Eu fiquei encarando a tela por vários segundos, sem conseguir piscar. A primeira coisa que passou na minha cabeça foi: alguém pegou o celular dele. Só que isso também era impossível. O celular do meu pai tinha sido enterrado com ele, porque minha mãe achou que era uma última lembrança. Eu lembro claramente dela colocando o aparelho no bolso do terno dele antes de fechar o caixão. Então, como aquela mensagem poderia existir? Eu abri o WhatsApp tremendo e vi que o chat inteiro estava lá, com todas as conversas antigas. Mensagens reais, fotos, áudios. E no final, a frase: "Eu perdoo você". Meu coração apertou. Eu comecei a chorar na hora. Digitei com as mãos tremendo: "Pai, é você mesmo". O aviso apareceu: "Pai está digitando". Eu senti o estômago revirar. E a resposta veio curta, como se ele estivesse do meu lado: "Sou eu". Eu chorei mais ainda. Eu digitei: "Eu sinto tanto. Eu não devia ter falado aquelas coisas". Ele demorou alguns segundos, e então respondeu: "Você falou". E eu ouvi. Meu corpo gelou, porque a sensação foi de que ele não estava falando do passado. Parecia que ele estava falando como se ainda estivesse presente, ouvindo tudo ao redor. Eu tentei me acalmar, tentei pensar que era algum golpe, mas meu coração não deixava. Eu escrevi: "Como você tá me mandando mensagem?". Ele respondeu: "Aqui tem sinal". Eu senti um arrepio subir pela coluna. Eu digitei: "Aqui onde?". Ele demorou mais do que antes, como se estivesse cansado. Então veio a resposta: "No escuro". A palavra escuro parecia pesada, parecia carregada de algo ruim. Eu engoli seco e mandei: "Você tá no céu". Ele respondeu com uma frase que fez meu estômago virar gelo: "Aqui não tem céu". Na mesma hora, eu senti o ambiente da sala ficar diferente. A luz da lâmpada parecia mais fraca, como se o apartamento tivesse ficado mais frio. Eu fiquei parado olhando ao redor, e foi aí que o celular vibrou de novo. Outra mensagem: "Você ainda mora no mesmo lugar". Eu congelei, porque eu nunca tinha contado meu endereço novo para ninguém da família. Eu tinha mudado fazia pouco tempo. Eu respondi: "Como você sabe disso?". A resposta veio imediata: "Eu vejo". Meu corpo inteiro começou a suar frio. Eu não sabia se era medo ou choque. Eu escrevi: "Pai, o que você quer?". Ele demorou. O digitando ficou aparecendo e sumindo. Quando finalmente chegou, foi a frase que fez minha garganta fechar: "Eu quero que você me ouça". Antes de eu responder, ele mandou um áudio. Eu fiquei olhando aquele áudio como se fosse uma bomba. Mas apertei. O som começou com um silêncio pesado. Depois veio um barulho estranho, como terra sendo raspada, e no fundo uma respiração abafada. E então a voz do meu pai surgiu, baixa, rouca, diferente do normal. Ele disse: "Você me deixou sozinho naquela noite". Meu peito doeu. Eu respondi chorando: "Eu não sabia que você ia morrer". Ele respondeu com outra mensagem: "Mas você sabia que eu estava mal". Eu senti um peso enorme, porque eu lembrava dele reclamando de dor no peito durante a discussão. Eu só ignorei, achando que era drama. E então ele escreveu algo que me deixou sem reação. Eu chamei seu nome antes de apagar. Meu corpo travou. Eu fiquei em silêncio. Não tinha como negar. Eu sentia que ele estava dizendo a verdade. E foi nesse momento que a conversa mudou completamente. A próxima mensagem veio diferente, mais fria. "Agora eu tô chamando de novo". O celular vibrou de novo e de novo, como se estivesse enlouquecido. Mensagens começaram a chegar em sequência. "Eu tô aqui. Você tá me ouvindo? Eu tô na sua porta". Eu levantei do sofá num salto, olhando para a porta do apartamento. Meu coração parecia um tambor. Eu tentei rir, tentei pensar que era paranoia, mas meus olhos começaram a lacrimejar de medo. Eu escrevi: "Pai, para, por favor". A resposta veio com uma calma aterrorizante: "Você não pediu para eu te perdoar". Eu tremi. Eu respondi: "Pedi". Ele mandou: "Então abre".
Eu senti o sangue sair do meu rosto. Eu não queria, mas fui até a porta. Olhei pelo olho mágico. O corredor estava vazio, iluminado pela luz fraca do prédio. Não tinha ninguém. Eu respirei aliviado por um segundo, até o celular vibrar de novo. Ele mandou uma foto. Quando eu abri, eu quase caí para trás. Era uma foto do meu corredor, tirada de frente para minha porta, como se alguém estivesse parado ali exatamente onde eu não conseguia ver pelo olho mágico. E no canto da foto, aparecia uma sombra alta, distorcida, com a cabeça torta, como se estivesse sorrindo. Eu deixei o celular cair no chão e recuei, sentindo o corpo inteiro gelado. Meu coração batia tão forte que doía. A tela acendeu sozinha com uma chamada de vídeo, pai chamando. Eu não queria atender, mas a chamada continuava insistindo, como se fosse impossível ignorar. De repente, a luz da sala piscou. A porta fez um estalo. Eu ouvi um som de unhas raspando a madeira do lado de fora, lento, insistente. Raspa, raspa, raspa. O celular vibrou e apareceu uma última mensagem. Eu perdoei você, mas eu também preciso que você me acompanhe. Eu comecei a chorar e gritei que não. Foi aí que alguém bateu na porta. Uma batida seca, pesada, como se não fosse mão humana. Toque, toque, toque. O som ecoou no apartamento inteiro. Eu olhei pro olho mágico de novo, mas dessa vez eu vi algo. Um rosto colado do outro lado, tão perto que parecia esmagado contra a lente. Um rosto pálido, com olhos fundos, sem expressão. E quando ele falou, não foi com a voz do meu pai. Foi com várias vozes juntas, como se um monte de gente estivesse falando ao mesmo tempo. O perdão abre portas. A luz apagou por completo. E no escuro, meu celular vibrou uma última vez. A notificação apareceu brilhando na tela. Pai, agora é tarde. Eu já entrei. A Amanda era minha melhor amiga desde a época do colégio. A gente dividia tudo: segredo, briga, riso, tristeza. Era aquele tipo de amizade que parecia impossível acabar, porque ela conhecia cada detalhe da minha vida e eu conhecia cada defeito dela. Só que um dia, do jeito mais cruel possível, ela morreu. Foi um acidente de carro na rodovia, voltando de uma festa com outras duas amigas. O carro capotou e ficou irreconhecível. Quando me ligaram para contar, eu achei que era mentira. Eu fui para o hospital em choque, e quando eu vi a mãe dela chorando no corredor, eu entendi que era real. O enterro foi fechado, o caixão lacrado. E isso piorou tudo, porque eu nem consegui me despedir direito. Durante semanas, eu entrei no WhatsApp dela só para ver as conversas antigas. Era como se aquilo mantivesse ela viva de algum jeito. Só que numa noite, por volta de 1h30 da manhã, meu celular vibrou com uma notificação. Eu peguei achando que era grupo, mas quando eu li, meu corpo travou. Era o contato da Amanda. A mensagem dizia: "Você ainda tá acordada?" Meu coração disparou. Eu fiquei olhando para a tela com os olhos arregalados, como se aquilo fosse um erro do universo. Mas não era. A mensagem estava ali, enviada naquele instante. Eu abri o chat tremendo. A foto dela continuava a mesma, sorrindo, com o cabelo preso, como se nada tivesse acontecido. As conversas antigas estavam intactas. E embaixo, a mensagem nova brilhava como uma ferida aberta. Eu fiquei sem reação. Minha primeira ideia foi que alguém tinha roubado o celular dela. Mas isso também não fazia sentido, porque o carro dela tinha sido destruído. O celular nem existia mais. Mesmo assim, eu sentia uma vontade absurda de responder, como se fosse a única chance de falar com ela de novo. Eu digitei com a mão tremendo: "Amanda, é você." O aviso apareceu: "Amanda está digitando." Quando a resposta veio, eu senti o peito apertar. "Sou eu sim. Por que você tá com medo?" Eu comecei a chorar na hora. Digitei: "Por que você morreu?" Ela demorou alguns segundos, e então respondeu: "Eu sei. Mas eu ainda consigo falar com você." Meu corpo inteiro gelou. A forma que ela escreveu era igualzinha. O jeito,
A ironia, a pontuação. Parecia real demais. Eu perguntei, onde você tá? E a resposta veio como uma lâmina. Eu tô presa. Eu senti um arrepio subir pela coluna. Eu escrevi rápido, presa onde? Ela respondeu, no mesmo lugar. Eu engoli seco. Eu tentei manter a calma, mas a ansiedade começou a tomar conta. Ela mandou outra mensagem. Você lembra da música que a gente ouvia quando era adolescente? Eu respondi automaticamente, aquela do NX0. E ela mandou, isso. Eu tô ouvindo ela aqui. Meu estômago revirou, porque aquilo não fazia sentido. No mesmo instante, ela mandou um áudio. Quando eu apertei para ouvir, meu coração quase parou. Era um som baixo, como rádio distante, e no fundo eu ouvi uma música tocando abafada. E misturado com a música, eu ouvi barulho de metal rangendo, como se alguém estivesse preso dentro de um carro amassado. A respiração dela vinha forte, como se ela estivesse chorando. Então a voz dela apareceu, fraca, tremida. Eu não consegui sair, eu tô aqui ainda. Eu pausei o áudio e comecei a tremer. Eu senti uma náusea tão forte que quase vomitei. Eu respondi, Amanda, isso é impossível. E ela respondeu, não é impossível. Você só não viu o que fizeram comigo. Aquela frase me deu um choque. O que fizeram comigo? Eu escrevi, quem fez o quê? Ela demorou um pouco e respondeu, eles não deixaram eu morrer. Eu senti o coração falhar. Eu perguntei, quem são eles? Ela mandou, eu não posso escrever o nome. Meu corpo inteiro arrepiou. Eu digitei, Amanda, me explica. Ela mandou um texto enorme, mas quando apareceu na tela, as palavras estavam todas embaralhadas, como se o WhatsApp não conseguisse mostrar direito. Era como se algo estivesse bloqueando. Só dava para ler uma parte. Não olhe para trás. Eles gostam quando você olha. Eu senti um frio na nuca, como se alguém estivesse atrás de mim naquele quarto escuro. Eu olhei para a porta do meu quarto. Estava fechada. Mesmo assim, eu senti que não estava sozinho. Então ela mandou outra mensagem. Você tá ouvindo o barulho? Eu fiquei em silêncio. E aí eu ouvi um som baixo, quase imperceptível, vindo do meu corredor. Um som como metal arrastando no chão. Eu levantei devagar e fui até a porta do quarto, tentando não fazer barulho. O som continuava, arrastado, como se alguém puxasse algo pesado pelo corredor. Eu voltei para o celular e digitei, Amanda, tem alguém aqui. Ela respondeu na hora, eu sei. Eles foram até você. Meu corpo inteiro gelou. Eu escrevi, o que eles querem? Ela demorou e respondeu, eles querem que você veja. Antes que eu perguntasse mais, ela mandou uma foto. Quando carregou, eu senti meu estômago virar. Era uma foto tirada dentro de um carro destruído. O painel esmagado, sangue no banco, vidro quebrado. E no canto da imagem, eu vi uma mão presa entre as ferragens, com os dedos tortos, cheios de sangue seco. Aquela mão era dela. Eu reconheci o anel que ela usava. Eu comecei a chorar e cobri a boca para não gritar. Logo depois veio outra foto. Dessa vez era o rosto dela. Mas não como eu lembrava. Estava pálido, machucado, com os olhos abertos demais. Só que o pior detalhe era que ela estava sorrindo na foto. Um sorriso errado, forçado, como se alguém estivesse puxando os lábios dela. E abaixo da foto veio a mensagem: eles me ensinaram a sorrir. Eu joguei o celular na cama e comecei a respirar rápido. Eu não sabia se aquilo era real ou se eu estava enlouquecendo. Mas então o celular vibrou de novo, sozinho. Uma chamada de vídeo apareceu, Amanda chamando. Meu corpo travou. Eu não queria atender. Eu não queria ver. Só que a chamada insistia, e o som parecia mais alto do que deveria, ecoando no quarto. Eu apertei atender sem perceber. A tela ficou preta por alguns segundos. Então a imagem apareceu. Era a Amanda. Ou o que restava dela.
Ela estava num lugar escuro, com a câmera tremendo, como se estivesse sendo segurada por alguém. O rosto dela estava cheio de marcas, os olhos arregalados, e atrás dela eu vi uma sombra enorme, parada, imóvel, como se fosse uma pessoa muito alta. A sombra tinha braços longos demais e uma cabeça torta. Amanda começou a chorar, mas ao mesmo tempo sorria, como se fosse obrigada. Ela sussurrou: "Eu não tô sozinha." E então a sombra se aproximou da câmera e uma voz que não era dela falou, numa mistura de várias vozes: "Você respondeu. Agora você também faz parte da conversa." A ligação caiu. No mesmo instante, meu WhatsApp abriu sozinho, e apareceu uma nova mensagem enviada pela Amanda: "Olha para a janela." Eu tremi, mas olhei devagar. E lá fora, no vidro escuro, refletido atrás de mim, eu vi alguém parado dentro do meu quarto. O Caio era meu primo e, apesar da gente não se ver todo dia, ele sempre foi aquele tipo de pessoa que parecia impossível morrer. Sabe aquelas pessoas que falam alto, riem alto, fazem bagunça e estão sempre rodeadas de amigos? Era ele. Até que numa madrugada, voltando de uma festa, ele sofreu um acidente de moto. Bateu num poste e morreu na hora. Quando eu recebi a notícia, eu fiquei sem acreditar. No velório, eu vi o corpo dele no caixão e mesmo assim parecia mentira, como se ele fosse levantar a qualquer momento e dizer que era brincadeira. O pior foi que, semanas depois, eu comecei a sonhar com ele. Sonhos estranhos, sempre com a mesma cena. Eu num corredor escuro, ouvindo alguém chamando meu nome, e quando virava, era o Caio parado no fim do corredor, com o rosto sem expressão, me olhando como se estivesse esperando algo. Eu acordava suando, com o coração disparado. Só que eu achava que era só luto. Até que numa noite, por volta das 2h40, meu celular vibrou. Quando eu peguei, eu senti o corpo inteiro gelar. A notificação era do WhatsApp e dizia: "Caio, abre a porta." Eu congelei, porque não era possível. Caio estava morto há 4 meses. Mesmo assim, o nome dele apareceu na tela como se ele estivesse vivo, e pedindo para entrar. Eu abri o WhatsApp tremendo. O chat dele estava lá, com conversas antigas, memes, áudios dele zoando. E no final, a mensagem nova brilhando: "Abre a porta." Eu senti uma pressão no peito, como se o ar tivesse ficado pesado. Eu tentei ser racional. Talvez alguém tivesse pego o número. Talvez fosse algum amigo fazendo piada de mau gosto. Então eu digitei: "Quem é?" Na mesma hora apareceu: "Caio está digitando." Só isso já me fez querer vomitar. E então ele respondeu: "Para de graça. Sou eu." Eu engoli seco. Eu escrevi: "Isso não tem graça, Caio." A resposta veio com um tom estranho, como se ele estivesse irritado: "Você acha que eu tô brincando?" Eu senti meu corpo inteiro arrepiar. A última vez que eu vi ele vivo foi no velório. Então, como aquela conversa podia estar acontecendo? Antes que eu respondesse, ele mandou um áudio. Eu fiquei olhando o áudio por alguns segundos. Mas apertei. No início, só silêncio. Depois um som de vento. E no fundo, como se estivesse longe, eu ouvi uma batida. Toque, toque, toque. E uma voz sussurrando, rouca: "Abre logo." Era a voz dele. Não tinha como negar. Na hora eu joguei o celular na cama e levantei num pulo. Eu olhei em direção à porta do apartamento. Tudo parecia normal. Silêncio total. Mas então, eu ouvi 3 batidas fracas, do lado de fora. Toque, toque, toque. Meu sangue gelou. Eu fiquei parado, sem respirar. O celular vibrou de novo e chegou outra mensagem: "Eu sei que você tá aí dentro." Eu tremia inteiro. Eu escrevi: "Caio, para. Você tá morto." A resposta veio lenta, como se ele estivesse escolhendo palavras: "Eu não tô morto. Eu só tô diferente." Eu senti um frio subir pela espinha. Ele mandou outra mensagem: "Eu tô no corredor." Eu engoli seco e fui devagar até o olho mágico da porta. Olhei. O corredor estava vazio, iluminado pela luz amarela fraca do prédio.
Não tinha ninguém. Eu respirei aliviado por um segundo. Mas então o celular vibrou e veio a mensagem: "Você não consegue me ver desse jeito." Eu recuei. Meu coração parecia querer sair do peito. Eu digitei: "Que jeito?" A resposta veio como uma sentença: "Do jeito que eu voltei." O celular vibrou de novo. Uma foto foi enviada. Quando carregou, eu senti minha garganta fechar. Era uma foto do corredor do meu prédio, tirada bem na frente da minha porta, como se alguém estivesse a centímetros dali. Só que na foto, tinha algo que eu não via pelo olho mágico. Uma figura parada bem no canto, quase escondida pela parede. A figura era alta demais, magra demais, com braços compridos e a cabeça inclinada. Não tinha rosto. Era como uma sombra mais escura que a própria escuridão. Eu larguei o celular no chão. Meu corpo inteiro tremia. A mensagem seguinte apareceu: "Eu trouxe alguém comigo." Eu comecei a chorar sem perceber. Eu escrevi: "Sai daqui, por favor." A resposta veio rápida: "Eu não posso." Outra mensagem apareceu: "Ele quer entrar." Eu senti um gelo no estômago. Eu perguntei: "Quem?" E ele respondeu com uma frase que me fez sentir um pavor diferente de tudo: "O que estava comigo na estrada." Na hora eu lembrei do acidente. Todo mundo dizia que ele tinha batido no poste sozinho. Mas eu lembrava de um detalhe estranho. Um morador tinha falado que viu o Caio desviando de alguma coisa na pista. Algo que não estava lá. E agora ele confirmava isso. As batidas na porta começaram de novo, só que mais fortes. Toque, 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 toque. Parecia que alguém estava batendo com a palma inteira, com raiva. Meu corpo travou. O celular vibrou e veio outra mensagem: "Ele tá com fome." Eu engoli seco. Eu escrevi: "Do que você tá falando?" A resposta veio: "Ele come lembranças." Eu senti o estômago embrulhar. No mesmo instante, minha cabeça começou a doer, como se alguém apertasse meu cérebro por dentro. Eu tentei lembrar do rosto da minha mãe, mas a imagem ficou borrada. Eu tentei lembrar do nome do meu melhor amigo, e simplesmente não veio. Eu comecei a entrar em pânico. Eu digitei: "O que está acontecendo comigo?" Caio respondeu: "Ele tá provando você." Eu comecei a gritar, segurando a cabeça, porque a dor aumentava. E então veio a pior mensagem: "Se você abrir a porta, ele para." Eu olhei para a maçaneta, tremendo. Era como se aquilo fosse uma escolha impossível: abrir e deixar entrar, ou ficar ali e perder tudo que eu era. Eu me afastei da porta, chorando, dizendo que não ia abrir. Foi aí que o celular vibrou e apareceu uma chamada de vídeo: Caio chamando. Eu não queria atender, mas atendi por puro desespero, querendo respostas. A tela ficou preta por alguns segundos, e então apareceu a imagem. Era o Caio. Mas não era o Caio que eu conhecia. Ele estava em pé no corredor do prédio, só que parecia molhado, como se tivesse acabado de sair de um lugar sujo. Os olhos dele estavam completamente pretos. A boca estava aberta num sorriso torto, como se estivesse sendo puxada. Ele olhou direto para a câmera e falou com a voz dele, mas cheia de eco: "Eu não tô pedindo por mim." Atrás dele, no canto do corredor, eu vi a sombra alta se aproximando, se arrastando, como se não tivesse ossos. O Caio virou a cabeça devagar e disse: "Ele quer usar você para voltar." A tela tremeu e a sombra encostou no ombro dele. Nesse momento, a imagem congelou. Meu celular caiu da minha mão sozinho, como se tivesse sido empurrado. E no mesmo instante, a maçaneta da porta começou a girar. Lentamente, como se alguém do lado de fora já tivesse a chave. Eu recuei, tremendo, sem conseguir respirar. O celular acendeu no chão e apareceu a última mensagem enviada do número do Caio: "Não precisa abrir, ele já entrou quando você respondeu." E atrás de mim, dentro do apartamento, eu ouvi uma respiração que não era minha. Eu nunca fui de mexer no celular do meu pai. A gente não tinha esse tipo de intimidade. Mas depois que ele morreu, eu fiquei com o aparelho dele guardado numa gaveta,
como se aquilo fosse a última coisa que ainda tinha um pedaço dele vivo. Meu pai era caminhoneiro, vivia na estrada, e morreu num acidente estranho, numa rodovia deserta, onde ninguém conseguiu explicar direito como aconteceu. Disseram que ele perdeu o controle sozinho, mas eu nunca acreditei. Na noite em que tudo começou, eu estava sozinho em casa, e por algum motivo eu peguei o celular dele e coloquei para carregar. Eu nem sei porquê. Talvez saudade, talvez impulso. Quando a tela acendeu, eu vi o fundo de tela antigo dele, uma foto nossa no churrasco. Aquilo me deu um nó na garganta. Eu desbloqueei, entrei no WhatsApp e vi as conversas antigas. Tudo parado, tudo morto. Até que, do nada, apareceu uma notificação no topo da tela. Nova mensagem de pai. Meu corpo travou. Eu fiquei olhando aquilo por uns segundos, sem conseguir piscar, porque não era possível. O número dele estava desligado desde o dia do acidente. Mesmo assim, o WhatsApp mostrava como se ele estivesse online e digitando. Eu abri a conversa e vi a mensagem recém-enviada, com horário de poucos segundos atrás. Filho, você tá acordado? Eu senti a garganta fechar. Era exatamente o jeito que ele falava comigo quando eu era criança, quando eu acordava assustado. Minha mão tremia tanto que eu quase derrubei o celular. Eu tentei pensar racionalmente. Talvez alguém tivesse roubado o chip, talvez fosse algum golpe. Mas a foto era dele. O nome era o dele. E o pior, o texto parecia ter sido escrito por ele. Eu digitei devagar: quem é? A resposta veio quase instantânea: para de besteira. Sou eu. Meu coração disparou. Eu engoli seco e escrevi: pai, isso é impossível. A mensagem seguinte apareceu como um sussurro em forma de texto: eu tô tentando falar com você desde que eu fui embora. Eu senti um arrepio tão forte que minha pele ficou gelada. Antes que eu respondesse, ele mandou um áudio. Eu fiquei encarando o áudio, com medo do que eu ouviria. Mas apertei para escutar. Primeiro veio um som de vento, como se estivesse numa estrada aberta. Depois um chiado forte, e por fim a voz dele, baixa e cansada: eu não morri do jeito que você pensa. Eu comecei a suar frio. Meu coração parecia bater no ouvido. Eu escrevi: o que aconteceu com você? A resposta demorou alguns segundos, e então apareceu: eu ainda tô na estrada. Eu senti meu estômago embrulhar. Como assim ele ainda estava na estrada? Ele estava enterrado. Eu vi o caixão. Eu vi o enterro. Eu escrevi: pai, onde você tá? Ele respondeu: naquela curva. Naquela hora eu lembrei. O acidente dele aconteceu numa curva famosa, onde muitos caminhões tombavam. Uma curva que todo mundo na cidade chamava de Curva do Silêncio. Diziam que ali sempre acontecia coisa estranha. Eu sempre ignorei. Mas meu pai nunca gostou daquele lugar. Ele dizia que a estrada parecia respirar naquele trecho. Meu celular vibrou de novo e veio outra mensagem: você precisa ir lá. Eu senti um choque percorrer meu corpo. Eu respondi: não, eu não vou. A resposta veio fria: se você não for, eu não volto. Meu sangue gelou. Eu perguntei: voltar para onde? E ele respondeu: para casa. Na mesma hora, meu celular começou a esquentar na minha mão. A tela ficou mais brilhante, como se estivesse forçando luz. E então ele mandou uma foto. Quando carregou, eu senti meu coração parar por um segundo. Era a foto da curva da rodovia, só que parecia ter sido tirada de dentro do caminhão. O volante aparecia no canto, o painel quebrado e o farol iluminando o asfalto. Mas o detalhe que me fez quase derrubar o celular foi que, no meio da pista, tinha uma pessoa parada. Uma silhueta magra, alta, usando algo parecido com um casaco longo. Não dava para ver o rosto, só uma sombra escura contra a luz do farol. Eu senti minha respiração falhar. Eu escrevi: quem é esse? Meu pai respondeu: foi ele que me parou. A casa ficou gelada de repente, como se alguém tivesse aberto uma janela no inverno. Eu senti cheiro de diesel. Um cheiro forte, sufocante, como se um caminhão estivesse ligado dentro da sala.
E então ele mandou outra mensagem: ele tá aqui comigo até agora. Eu perguntei: o que ele quer? A resposta veio como um golpe: ele quer você. Eu tentei desligar o celular, mas ele não desligava. Eu segurei o botão, mas nada acontecia. O WhatsApp continuava aberto, e o status do meu pai mudava sozinho. Online, digitando, online, digitando. Então veio outra mensagem: você lembra quando eu disse para você nunca pegar estrada de madrugada? Eu lembrei. Meu pai falava isso desde sempre. Eu respondi: sim. Ele escreveu: eu tava certo. E logo depois mandou: ele gosta de quem tá sozinho. Meu corpo inteiro arrepiou. Eu comecei a ouvir um barulho baixo, como se fosse motor distante. Um ronco vindo de longe, crescendo aos poucos. Eu olhei pela janela e vi a rua vazia. Mas o som aumentava, como se um caminhão enorme estivesse se aproximando da minha casa. O celular vibrou e veio mais uma mensagem: ele tá te ouvindo respirar. Eu tapei a boca com a mão. Eu não queria fazer barulho. Meu coração batia tão forte que parecia um tambor. Então veio a frase que me fez tremer de verdade: filho, eu não consigo ver o rosto dele. Eu escrevi: por quê? E ele respondeu: porque ele não tem. O ronco do motor ficou mais alto, tão alto que parecia estar estacionando na frente da minha casa. Eu corri até a janela e olhei. A rua continuava vazia, mas o som estava ali, como se o ar vibrasse. Meu celular vibrou mais uma vez. Meu pai mandou: ele tá na porta. Na mesma hora, eu ouvi um barulho metálico do lado de fora, como corrente arrastando no chão. Eu recuei devagar, sentindo as pernas falharem. E então, 3 batidas fortes ecoaram na porta da frente. Toque, toque, toque. O celular vibrou novamente e apareceu uma chamada de vídeo: pai chamando. Eu não queria atender, mas atendi no desespero. A tela abriu e eu vi meu pai sentado dentro do caminhão, todo machucado, sangue escorrendo na testa, os olhos cheios de medo. Ele olhou para a câmera e disse, chorando: eu tentei não trazer ele, mas ele pegou carona comigo. Atrás dele, no banco de trás, tinha uma escuridão se mexendo, como se fosse uma pessoa feita de fumaça. Ela se inclinou lentamente e eu ouvi uma voz que parecia várias vozes juntas, sussurrando: seu pai não pagou a passagem. A ligação caiu. O celular caiu no chão sozinho. E então, do lado de fora, eu ouvi a maçaneta girar. Só que não era uma tentativa. Era como se alguém tivesse a chave. A porta começou a abrir devagar, rangendo. E antes de eu conseguir correr, o WhatsApp acendeu sozinho e apareceu a última mensagem enviada pelo meu pai: não olha para ele, porque se você olhar, ele vai saber que você existe. Mas já era tarde. Eu senti uma presença atrás de mim, e o cheiro de diesel tomou tudo. A Bruna era minha irmã mais velha, e a gente brigava por qualquer coisa. Mesmo assim, ela era a única pessoa que sempre aparecia quando eu precisava. Quando ela morreu, eu fiquei com uma culpa que não dá para explicar. Ela tinha saído de casa depois de uma discussão boba comigo, entrou no carro chorando e foi embora. No caminho, bateu numa carreta. Morte instantânea. Foi isso que disseram. Mas eu nunca consegui esquecer a última frase que eu gritei para ela antes dela sair: vai embora então, some da minha vida. Depois do enterro, a casa ficou silenciosa demais, como se até as paredes tivessem luto. E eu passei a dormir mal, acordando toda noite com a sensação de que alguém estava parado no meu quarto. Até que, numa madrugada, meu celular vibrou em cima da cama. Quando eu peguei, vi a notificação do WhatsApp. Bruna enviou uma mensagem. Meu corpo inteiro gelou. Eu achei que fosse sonho. Pesquei várias vezes, mas a mensagem continuava ali. O nome dela, a foto dela, a mesma foto antiga dela sorrindo na praia. E a mensagem, enviada às 3h33, dizia só uma coisa: você conseguiu. Eu abri o chat com as mãos tremendo. A conversa estava lá, cheia de áudios antigos dela me chamando de idiota, fotos de família, piadas internas.
E no final, aquela mensagem nova: você conseguiu. Meu estômago afundou. Eu digitei rápido: quem tá usando o celular da Bruna? Demorou uns segundos e apareceu: Bruna está digitando. Meu coração começou a bater tão forte que eu senti dor no peito. E então veio a resposta: você. Eu congelei. Digitei: eu o quê? Ela respondeu: você conseguiu me tirar de casa. Eu senti um arrepio tão forte que parecia que alguém tinha passado gelo nas minhas costas. Eu tentei respirar fundo, mas a culpa me sufocava. Eu escrevi: Bruna, isso não é engraçado. A resposta veio: eu não tô rindo. E então ela mandou um áudio. Eu hesitei, mas apertei para ouvir. No começo, só silêncio. Depois um som de vento, e no fundo, um barulho metálico, como ferragens rangendo. A voz dela veio baixa, falhando: eu ainda tô presa. Meu corpo travou. Eu engoli seco e digitei: presa onde? A resposta veio quase instantânea: no lugar que você mandou eu ir. Na hora minha cabeça rodou. Eu tentei fechar o WhatsApp, mas ele abriu sozinho de novo. O celular vibrou e apareceu outra mensagem: você lembra do meu grito? Meu estômago embrulhou. Eu não queria lembrar, mas eu lembrava. Eu lembrava do telefonema da polícia, eu lembrava da minha mãe desabando, eu lembrava do caixão fechado porque o corpo dela estava irreconhecível. Eu escrevi: para com isso, por favor. Ela respondeu: eu tentei te ligar. Eu senti o sangue gelar. Digitei: quando? A resposta veio como uma facada: na hora do acidente. Meu coração disparou ainda mais. Eu abri o histórico de chamadas do meu celular, sem acreditar no que eu estava fazendo. E lá estava, uma ligação perdida. Número dela. Exatamente no horário do acidente. Eu senti minhas mãos ficarem dormentes. Eu nunca tinha visto aquilo antes. Era como se o celular tivesse escondido de mim. A mensagem seguinte apareceu: você não atendeu. Eu comecei a chorar. Eu escrevi: eu não sabia, eu juro. A resposta demorou alguns segundos e então veio: eu sei. Por um momento eu senti alívio, até que ela completou: mas eu ouvi você. Meu corpo gelou. Eu digitei: ouviu o quê? Ela respondeu: você gritando para eu sumir. Meu peito apertou. A culpa voltou como um peso esmagando minhas costelas. Então ela mandou uma foto. Quando carregou, eu senti o mundo parar. Era uma foto tirada de dentro de um carro destruído. O painel estava esmagado, o vidro quebrado, e havia sangue no volante. A imagem estava tremida, como se alguém tivesse tirado com dificuldade. Mas o pior detalhe era o reflexo no retrovisor. O rosto da Bruna aparecia ali, pálido, com os olhos arregalados, e atrás dela, no banco de trás, uma sombra enorme ocupando o espaço, como se fosse alguém sentado. Eu senti vontade de vomitar. Eu escrevi: tem alguém com você? Ela respondeu: sempre teve. Meu corpo inteiro tremia. Eu escrevi: quem é? Ela demorou a responder. Quando respondeu, foi só uma frase: ele me pegou na estrada. Eu senti o ar ficar pesado, como se a casa estivesse ficando sem oxigênio. E então ela mandou: ele disse que eu não ia sozinha. Naquele momento, eu ouvi um som estranho na sala. Um barulho baixo, como se alguém estivesse arrastando algo pesado no chão. Eu parei de respirar. Olhei para o corredor escuro da casa. O barulho veio de novo, mais perto. Meu celular vibrou e apareceu outra mensagem: ele tá aí com você agora. Eu gelei. Eu digitei: não, não tá. Ela respondeu: tá sim. E então mandou: olha no espelho. Eu olhei para o espelho do corredor, que refletia parte da sala. A imagem parecia normal por um segundo. Mas então eu vi uma sombra atrás de mim. Alta, magra, parada bem perto, como se estivesse colada nas minhas costas. Eu virei rápido, mas não tinha ninguém. Quando voltei a olhar para o espelho,
A sombra ainda estava lá. E dessa vez ela estava mais perto. Eu comecei a gritar e corri pro quarto, batendo a porta. Meu celular vibrou sem parar. Mensagens chegando uma atrás da outra. Ele quer falar. Ele quer que você peça desculpas. Ele quer entrar. Eu tremia tanto que mal conseguia segurar o aparelho. Eu escrevi: eu sinto muito, Bruna, eu sinto muito. A resposta veio diferente. Não parecia mais ela. Era como se a mensagem estivesse vindo de outra coisa. Desculpa não traz ninguém de volta. Na mesma hora, o celular começou a tocar com chamada de vídeo. A foto da Bruna apareceu na tela, mas o nome estava distorcido, como se tivesse letras faltando. Eu atendi sem pensar. A câmera abriu e mostrou a Bruna dentro do carro destruído, respirando com dificuldade. Ela olhou para a câmera e disse com a voz fraca: eu tô aqui desde aquela noite. E então ela virou o celular devagar pro banco de trás. A sombra estava lá. Ela não tinha rosto, só uma escuridão que parecia se mexer como fumaça. E a voz saiu do fundo, grossa, cheia de eco. Você mandou ela embora. Agora você vai junto. A ligação caiu. No mesmo instante, eu ouvi a porta do meu quarto render, como se alguém estivesse empurrando devagar. Eu segurei a maçaneta por dentro, desesperado. O celular vibrou mais uma vez no chão. Última mensagem da Bruna. Eu tentei voltar, mas ele me trouxe para buscar você. E do outro lado da porta, eu ouvi uma respiração, e a voz dela, sussurrando, como se estivesse colada na madeira: abre, por favor. O Eduardo morreu no nosso grupo de amigos de um jeito que ninguém aceitou direito. Ele não era do tipo que se colocava em risco, não bebia muito, não se envolvia em briga, não andava com gente errada. Ele só desapareceu. Um dia ele foi trabalhar e nunca mais voltou. A polícia encontrou o carro dele abandonado perto de um matagal, com as portas abertas e o celular dentro, jogado no banco do passageiro. Nenhum sinal de luta, nenhuma pista clara. Depois de 2 semanas, acharam o corpo dele num lugar tão longe que ninguém entendeu como ele foi parar lá. O laudo dizia morte por hipotermia, mas como alguém morre de frio no Brasil daquele jeito? A família dele ficou destruída. E eu fiquei pior ainda, porque eu era o último que tinha falado com ele no WhatsApp. A última mensagem dele para mim tinha sido simples: depois eu te conto. Só que ele nunca contou. E eu passei meses tentando esquecer. Até que numa madrugada, meu celular vibrou com uma notificação que fez meu coração congelar. Eduardo enviou uma mensagem. Eu sentei na cama em choque, encarando a tela como se fosse uma alucinação. Porque o Eduardo estava morto fazia quase 1 ano. Mesmo assim, o WhatsApp mostrava o nome dele, a foto dele, e uma mensagem enviada naquele exato momento: eu ainda tô aqui. Eu abri o chat tremendo. As conversas antigas estavam intactas, as figurinhas, os áudios dele rindo, tudo normal, até chegar na mensagem nova. Eu senti a boca ficar seca. Meu corpo inteiro arrepiou. Eu escrevi: quem é? A resposta veio rápida: você sabe. Eu fiquei sem respirar. Digitei: isso é brincadeira. Ele respondeu: eu queria que fosse. Aquelas palavras me atravessaram como uma faca. Eu digitei: Eduardo, você morreu. Ele demorou alguns segundos. Então apareceu: eu não terminei de morrer. Meu estômago afundou. Eu li aquilo várias vezes, tentando entender. Antes que eu respondesse, ele mandou uma foto. Quando carregou, eu senti um gelo na nuca. Era uma foto escura, tremida, parecia tirada no meio de uma mata. Dava para ver galhos, folhas molhadas, e no fundo, uma coisa branca, como se fosse um pedaço de roupa ou pele. E no canto da imagem tinha algo pior: uma mão. Uma mão suja, cheia de terra, com os dedos tortos, aparecendo na frente da câmera. A mensagem seguinte veio: eles não deixaram eu ir. Eu tentei largar o celular, mas parecia que minha mão estava presa nele. Eu digitei: eles quem? O status apareceu: Eduardo está digitando. Demorou.
E então ele respondeu: os que vivem no escuro. Meu sangue gelou. Eu tentei rir de nervoso, mas não saiu nada. Eu escrevi: para com isso, cara. Me diz quem tá usando seu número. Ele respondeu com uma frase que fez minha garganta travar: eu tô usando meu corpo. Só que ele não é mais meu. Eu senti um arrepio tão forte que parecia que alguém tinha soprado no meu ouvido. Então veio outra mensagem: você lembra da última coisa que eu te disse? Eu fiquei paralisado. A última coisa tinha sido: depois eu te conto. Eu respondi: sim. Ele mandou: eu ia te contar que eu vi uma coisa. Meu coração disparou. Eu perguntei: o que você viu? E ele respondeu: uma casa que não existe. Naquele instante, minha mente puxou uma lembrança antiga. O Eduardo uma vez comentou de uma casa abandonada no fim de uma estrada de terra, uma casa que ninguém da cidade falava, como se todo mundo fingisse que ela não estava ali. Eu nunca dei importância. Agora, eu sentia que deveria ter dado. Meu celular vibrou de novo. Uma localização foi enviada. Eu abri. Era um ponto no mapa a poucos quilômetros da minha casa, numa região de mata fechada. Um lugar onde não tinha rua marcada, só um vazio verde. Eu senti um medo absurdo, porque aquele ponto ficava perto de onde acharam o carro dele. A mensagem veio logo em seguida: vem aqui. Eu respondi rápido: não, eu não vou. Ele respondeu: você vai. Eu engoli seco. Eu escrevi: por quê? Ele mandou: porque eu não consigo sair sozinho. E então veio a frase que me destruiu: eu tô com frio até hoje. Meu corpo inteiro arrepiou. A temperatura do meu quarto pareceu cair de repente. Eu olhei para os meus braços e vi minha pele arrepiada como se eu estivesse em um freezer. Eu comecei a ouvir um barulho baixo, como vento passando por árvores, mesmo com a janela fechada. Então o Eduardo mandou um áudio. Eu apertei para ouvir. Era o som de passos na lama, respiração ofegante, e no fundo, vozes sussurrando em coro, repetindo algo que eu não entendia. No final do áudio, a voz dele apareceu fraca. Eles estão perto, eu não posso falar muito. Eu estava em pânico. Eu levantei da cama e acendi todas as luzes da casa. Só que a luz do corredor piscou 3 vezes e apagou. Eu ouvi um estalo, como se algo tivesse caído no chão. Meu celular vibrou com outra mensagem: eles chegaram. Meu coração quase parou. Eu escrevi: quem chegou? A resposta veio com uma calma absurda: aqui. E então ele mandou uma foto. Quando carregou, eu senti meu corpo gelar por dentro. Era uma foto do meu corredor, da minha casa, tirada de fora do meu quarto, olhando diretamente para minha porta. Eu não entendi como aquilo era possível. Eu estava dentro do quarto. Quem tirou aquela foto? A mensagem seguinte veio: você tá sozinho. Eu não consegui responder. Meu corpo travou. A luz do quarto começou a piscar, e a tela do celular escureceu por um segundo. Quando voltou, apareceu: Eduardo está digitando. Só que dessa vez o nome não estava normal. As letras pareciam embaralhadas, como se o WhatsApp estivesse corrompido. E então a mensagem apareceu: a gente quer entrar. Não era mais ele. Eu comecei a chorar, segurando o celular com as 2 mãos. Eu digitei: Eduardo, para com isso. A resposta veio: ele não tá mais aqui para responder. Meu sangue gelou. E então o celular tocou com chamada de vídeo. A foto do Eduardo apareceu na tela, mas distorcida, como se estivesse derretendo. Eu atendi. A imagem abriu e mostrou uma mata escura, árvores altas, neblina rasteira. A câmera se mexia como se alguém estivesse segurando com dificuldade. E então apareceu o rosto do Eduardo, ou o que sobrou dele. A pele estava cinza, os olhos fundos, a boca aberta num sorriso impossível. Ele tentou falar, mas a voz que saiu não era dele. Era grossa, múltipla, como várias pessoas falando juntas. Você foi o último que conversou. A câmera virou pro lado e eu vi algo que me fez tremer até a alma. Uma casa velha, enorme,
no meio do nada, com janelas pretas como buracos. A porta da casa estava aberta, como se estivesse esperando. A voz continuou: "Agora você é o próximo." A ligação caiu. No mesmo instante, eu ouvi passos na sala da minha casa. Passos molhados, como se alguém tivesse acabado de sair da lama. Eu fiquei parado, sem conseguir respirar. Meu celular vibrou mais uma vez e apareceu a última mensagem: "Depois eu te conto." Só que dessa vez, a mensagem não era promessa. Era ameaça. Porque atrás de mim, eu ouvi um sussurro no escuro dizendo meu nome, com a voz do Eduardo. A Vanessa era minha namorada. A gente tinha terminado fazia pouco tempo, mas não foi por falta de amor. Foi por desgaste. Discussões pequenas viravam tempestades, e no fim a gente decidiu dar um tempo. Só que esse tempo virou definitivo numa noite que eu nunca vou esquecer. Ela saiu do trabalho tarde, chovia muito, e eu mandei mensagem perguntando se ela tinha chegado bem em casa. Ela visualizou e não respondeu. Eu achei que ela estava brava. Fiquei insistindo. Até que uma hora o celular dela ficou offline. De manhã cedo, a mãe dela me ligou chorando. A Vanessa tinha sofrido um acidente. O carro dela capotou numa avenida molhada. Morte instantânea. Eu senti meu corpo inteiro desligar por dentro. Fui ao velório como um fantasma. Vi o rosto dela pálido, imóvel, e só conseguia pensar na última coisa que eu tinha dito no WhatsApp: "Se você não quer falar comigo, tudo bem." Depois disso, eu entrei numa fase horrível. Não dormia direito, não comia, vivia olhando o celular esperando algo impossível acontecer. Até que, 2 semanas depois do enterro, numa madrugada silenciosa, meu WhatsApp vibrou. Quando eu peguei, vi uma notificação que fez o mundo parar. Vanessa enviou uma mensagem. Meu coração travou. Eu sentei na cama tremendo. E a mensagem dizia: "Eu li tudo." Eu abri a conversa com o corpo inteiro gelado. O chat estava cheio de nossas brigas, declarações, fotos, áudios, e lá no final, a mensagem nova, enviada às 2h06. Eu engoli seco. Digitei: "Quem é?" A resposta veio rápido demais: "Sou eu." Eu comecei a suar frio. Eu escrevi: "Isso não tem graça." Ela respondeu: "Eu não tô brincando." Então veio outra mensagem: "Eu vi você chorando no meu velório." Meu estômago afundou. Eu nunca contei isso pra ninguém. Eu não postei nada. Só quem estava lá saberia. Eu senti minha garganta fechar. Digitei: "Vanessa, se for você, fala alguma coisa que só a gente sabe." A resposta veio como se ela estivesse do meu lado. "Aquele colar que você me deu, tá na gaveta do criado mudo. Eu nunca tirei." Meu sangue gelou, porque eu lembrava perfeitamente. E eu sabia que o colar tinha sido enterrado com ela. Ou pelo menos era o que eu acreditava. Eu me levantei e fui até o criado mudo, tremendo. Abri a gaveta. E lá estava o colar. Do mesmo jeito. Do mesmo brilho. Eu quase caí para trás. Eu voltei correndo pro celular, sem acreditar. Digitei: "Como isso tá aqui?" Ela respondeu: "Eu voltei só um pouco." Meu coração parecia explodir. Eu escrevi: "Você tá onde?" Ela demorou alguns segundos, e então apareceu: "No lugar onde você me deixou." Eu senti um choque percorrer meu corpo. Eu nunca deixei ela em lugar nenhum. Eu não estava no acidente. Eu não estava com ela. Eu digitei: "Eu não entendi." A resposta veio lenta: "Você me deixou sozinha naquela noite." Eu comecei a tremer mais forte. A culpa me esmagou. Eu escrevi: "Eu não sabia que ia acontecer." Ela respondeu: "Eu também não." E então veio um áudio. Eu hesitei, mas apertei para ouvir. No começo era só chuva. Depois som de buzina distante. E no fundo, um barulho de metal retorcendo. Eu senti o estômago embrulhar. A voz dela pareceu abafada, como se estivesse debaixo d'água.
Eu gritei seu nome. Eu parei de respirar. E ela continuou, mas você não ouviu. Eu comecei a chorar, sentindo a cabeça girar. Digitei, eu sinto muito. Ela respondeu, eu sei. Por um segundo eu senti alívio, até que outra mensagem chegou, mas eu não tô sozinha. Meu corpo gelou. Eu escrevi, como assim? Ela respondeu, tem alguém aqui comigo. Na mesma hora, a luz do meu quarto piscou. Eu olhei pro teto e vi a lâmpada falhar, como se a energia estivesse sendo sugada. Meu celular vibrou e chegou outra mensagem. Ele viu você. Eu engoli seco. Digitei, quem? Ela respondeu, o homem que abriu minha porta. Meu sangue gelou. Eu lembrava do boletim. Disseram que alguém tinha tentado ajudar ela, que encontraram a porta do carro aberta antes da batida final. Eu sempre achei que fosse algum motorista, mas agora, ela estava dizendo que alguém abriu a porta. E então ela mandou uma foto. Quando carregou, eu senti meu corpo inteiro travar. Era uma foto tirada de dentro do carro capotado. O vidro estilhaçado, o painel torto, sangue no banco. E no reflexo da janela, aparecia um rosto colado no vidro. Um rosto pálido demais. Olhos enormes. Sorriso largo demais. Parecia que ele estava feliz. Eu joguei o celular na cama e comecei a andar em círculos. Minha respiração ficou curta. Eu peguei o celular de novo e digitei, Vanessa, sai daí. A resposta veio, eu não posso. Eu escrevi, por quê? Ela respondeu, porque eu aceitei a mão dele. Meu coração afundou. Eu não sabia o que dizer. E então ela mandou, ele disse que ia me levar para você. Eu senti o corpo inteiro arrepiar. Digitei, me levar para mim. Ela respondeu, sim, para te buscar. A temperatura do quarto caiu de repente. Eu vi minha respiração ficar visível por um segundo, como se estivesse frio. Meu celular vibrou mais uma vez. Ele tá aí. Eu olhei em volta. Não tinha ninguém. Mas eu ouvi um som na sala, como um sapato molhado pisando no chão. Um passo. Depois outro. Lentamente vindo pelo corredor. Eu comecei a recuar até encostar na parede. E então o WhatsApp vibrou de novo, só que a mensagem não veio dela. Veio como se fosse um contato desconhecido usando a foto dela. A mensagem dizia, eu trouxe ela de volta. Agora é sua vez. Meu celular começou a tocar. Chamada de vídeo. Vanessa chamando. Eu tremia tanto que quase não conseguia atender. Quando atendi, a tela ficou preta por alguns segundos. Depois apareceu a imagem dela. Era Vanessa, mas com o rosto pálido, os olhos fundos, o cabelo grudado como se estivesse molhado de chuva e sangue. Ela estava dentro do carro destruído. E ela chorava. Ela olhou para a câmera e sussurrou, eu tentei não vir. A câmera virou devagar, como se alguém estivesse segurando o celular junto com ela. E então apareceu a mão. Uma mão branca demais, com dedos longos, segurando o telefone por trás. A voz que saiu não era dela. Era grossa, lenta, cheia de eco. Você mandou mensagem demais. Agora eu sei onde você mora. A ligação caiu. No mesmo instante, eu ouvi a campainha tocar. Uma vez. Silêncio. Depois mais uma vez. Eu fiquei parado, sem coragem de me mexer. O celular vibrou no chão e apareceu a última mensagem da Vanessa. Não abre, eu não tô sozinha. Mas antes que eu pudesse pensar, eu ouvi a maçaneta girar sozinha. E do lado de fora, uma voz idêntica dela, só que mais fria, sussurrou, amor, abre pra mim.